Fala, galerinha, ó nós aqui de volta, galerinha. Galerinha, para dar continuação ao vídeo anterior, que trata a introdução de reação de substituição, a gente vai falar hoje de uma coisa chamada ortoparadirigência. Pessoal, quando se fala em reações orgânicas, principalmente em compostos aromáticos, isso aqui é o que é cobrado. Ele não vai lhe cobrar nas questões, muito raramente, e não é nem eu nunca vi isso, vai cobrar uma coisa chamada se a reação é de nitração, sulfonação, se a reação é de alquilação. Não vai cobrar isso se é um processo de Friedel-Crafts, acilação, certo? Ou alquilação. Isso aqui, pelo menos eu nunca vi. O que ele vai cobrar de vocês, pessoal, é uma coisa chamada ortoparadirigência. O que é que acontece? Quando a gente tem um anel aromático, ó, deixa eu só fechar aqui a canetinha aqui. Quando eu tenho um anel aromático e ele está sozinho, ou seja, ele não tem esse grupamento aqui, ó, ele não tem nenhum grupamento dele ligado nele, você pode tirar, pessoal, qualquer hidrogênio. Você pode trocar qualquer hidrogênio de lugar. Não tem problema nenhum. Sabe qual é o problema? É que as questões geralmente dão anel aromático com um grupo já ligado nele. E aí é onde vem agora aqui o pulo do gato. Quando o grupo está ligado nele, existe uma coisa chamada ortoparadirigência. O que é que significa isso, professor? Lembra, aqui vai estar meu grupo de referência. Deixa eu só ativar a caneta aqui, ó. Aqui vai estar meu grupo de referência. E aí eu vou ter hidrogênios aqui, ó, para me arrancar. 2, 3, 4, 5. Eu vou ter 5 hidrogênios para me arrancar, que eu vou dar origem a 5 compostos orgânicos diferentes. Mas não é qualquer desses 5 aqui. É justamente isso que a questão vai perguntar. Aonde vai acontecer a substituição? Qual dos hidrogênios? Vou só numerar aqui, ó. Vou mudar até a cor da canetinha aqui, gente. Vou botar aqui azul. Pronto. Vou só numerar bem aqui, ó. Deixa eu só numerar bem aqui. Pronto. Ó. Deixa eu só apagar bem aqui. Para aí. Não fechou a estruturazinha, não? Pronto. Vou fechar aqui. Pronto. Agora deu certo aqui. Olha o que é que acontece. Eu vou colocar de novo os hidrogênios aqui, ó. Você tem um hidrogênio aqui. 2, 3, 4, 5. Tá certo? Vou numerar aqui, ó. Aqui começaria o hidrogênio 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Mudar a cor da canetinha aqui de novo, certo? Pronto, deixa eu só fechar aqui. Pronto, mudei a cor da canetinha aqui. Não tá dando certo essa mudança de cor de caneta aqui não, tá certo? O que é que acontece? Você tem as posições normais. Esses hidrogênios aqui, ó, das posições 1 e 5, certo? E a posição 3, ó, 1, carbono 2, ó, carbono 1, 2, 3, 4 e carbono 5. Esses carbonos aqui do anel aromático dessas posições, pessoal, eles são chamados de posições ortopar, ó, ortogonal, certo? Aqui também de novo, ó, ortogonal. E essa aqui para. Você vai ter grupos que vão orientar, como o caso do radical metil, para a posição ortopara, como você vai ter grupos que vão orientar só para a posição meta. Você tem que estar ligado nisso. E é isso que a gente vai ver hoje. Os radicais das posições ortopara e os radicais das posições meta, tá certo? Observe aqui, gente, ó, o grupo CH3, que a gente chama de grupo metil. Observe que eu tenho um grupo nitro, porque eu estou colocando HNO3, que é justamente a reação de nitração. Aonde é que esse grupo nitro pode entrar? Esse grupo nitro, gente, de acordo com esse cara aqui, que ele é um orientador ortopara, eu vou já explicar por que isso acontece para vocês entenderem. Ele vai ou colocar o grupo nitro aqui, certo? Na posição orto, certo? Ou nessa posição orto aqui, formando um produto, ou então na posição para. Então, eu vou ter, na verdade, dois compostos, certo? Um orto para nitro. Então, é isso que as questões do Enem vai perguntar para a gente. Qual é o produto formado na substituição de um composto aromático que tem um grupo ligante? Aí eu tenho que analisar o grupo ligante. O que é que acontece aqui, na verdade, gente? Olha, você tem os caras que a gente chama de ativantes do anel. Como é que isso funciona? Você tem o composto orgânico ligado ao anel aromático aqui e ele tem uma certa polaridade.
Entre o carbono e o hidrogênio, o carbono é negativo. Os hidrogênios ficam positivos, ó. Então, se esse carbono é negativo, esse passa a ser positivo, esse passa a ser negativo, esse positivo, esse negativo, esse positivo e esse negativo. Lembra que é uma ressonância. Aonde é que ocorre a substituição? Nos carbonos onde eu tenho densidade eletrônica, ou seja, nos carbonos onde eu vou ter um excesso de elétrons. É por isso, gente, que a substituição vai acontecer nas posições orto e para, e não nas posições metas aqui, certo? Quando isso acontece, pessoal, eu tenho os grupos chamados ativantes do anel. Como é que eu faço para me saber se um grupo é ativante ou desativante do anel? Se ele for ativante, ele vai para as posições orto e para. Ó. Posições orto, que é ortogonal, né? Ortogonal ao grupo funcional. Ou orto e para. Se não for, ele vai para as posições meta. Como é que eu vou saber? Eu simplesmente, gente, analiso uma coisa chamada polaridade. Sempre eu começo pelo grupo fazendo a polaridade, tá certo? Vamos só ver aqui, ó. Ó, aqui os grupos ativantes do anel, gente, ó. Vou pegar um grupo desse bem daqui e vou colocar no anel aromático, ó. Tá aqui o anel aromático, certo? Tentar desenhar ele aqui mais próximo possível. Você tá aqui as ligações duplas e simples alternadas. Vou pegar aqui o grupo a hidroxila, formando um fenol aqui. Observe aqui, ó, o hidrogênio fica positivo, oxigênio negativo, esse carbono aqui fica positivo, certo? Esse aqui fica negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Observe aqui como ele é um orto para dirigente, ó. Os carbonos 2, 4 e 6, 4 e 6 ficam nas posições orto e para. Então, eles são ativantes do anel. Eu poderia pegar aqui, pessoal, qualquer grupo para me saber. Até os aletos orgânicos aqui, ó. E esses são ativantes. Então, você pode memorizar esses grupos, ó. O grupo amino, o grupo hidroxila, os grupos oxi, certo? Os grupos alquilas, que é os radicais metil, etil, propil, e os halogênios. Todos eles, gente, eles estando ligados no anel aromático, eles são ativantes do anel. Eu tenho uma reação química que vai gerar nessas posições orto. Agora, no ano passado, caiu uma questão no Enem perguntando qual era o grupo ligado, se ele era ativante ou desativante, que é o que a gente vai ver agora. Ó. Observe aqui, ó, o grupo carbono. Olha, o grupo carboxila, que é um grupo do anel aromático, ó, a carboxila. Se você não lembra de função orgânica, você tem que lembrar. Esse grupo aqui, gente, ele é desativante do anel. Observa bem que eu vou ampliar bem que a estruturazinha, só para você observar aqui, ó. Vou ampliar aqui para a gente poder dar uma olhadinha com melhor. Observe que aqui eu tenho, ó, qualquer um desses 5 hidrogênios, eles podem ser arrancados. Mas onde é que vai ser arrancado aqui, ó? Na posição meta. Por quê? Porque esse cara é um desativante do anel. Vamos só ver aqui, ó. Eu coloquei bem aqui no outro slide uma estruturazinha para poder a gente olhar. Deixa eu só fechar aqui a estrutura, certo? Aqui, ó. Vamos só ver aqui. Por que ele é um desativante, ó? Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Lembra que eu falei para vocês que a substituição acontece nos hidrogênios onde tem um carbono com densidade eletrônica, ou seja, os carbonos negativos? Por isso que esse cara aqui é chamado de desativante. Por quê? Porque os ativantes que estão na posição orto e para, eles formam 2 produtos, enquanto os que vão para a posição meta é apenas um único produto. E aqui geram toda uma diferença durante os processos químicos, tá certo? Olha aqui os desativantes mais comuns. Então, gente, amanhã, na lista de exercícios que eu vou deixar para vocês, eu vou deixar lá na plataforma para a gente poder responder. E aí, no sábado, a gente tem nossa live. Na nossa live, vai ser só resolução de questões em relação ao orto para dirigência, para vocês entenderem com questões 100% do Enem, tá bom? Tchau, tchau, jovens.